Boa noite a todas e a todos. É um prazer tê-los aqui em mais um SBPT no Encontro Virtual. É um prazer recebê-los. Amanhã, 31 de maio, é Dia Mundial Sem Tabaco, e nós preparamos, antes dessa discussão de alto nível com membros, ex-presidente, dois ex-coordenadores e dois novos valores importantes da área do tabagismo e da pneumologia brasileira, eu gostaria de apresentar para vocês, com muito carinho, o vídeo que nós estamos trabalhando há 2 semanas e que nós fizemos em comemoração ao dia 31 de maio e gostaria, então, que fosse projetado para vocês verem. Os cigarros eletrônicos não são só vapor de água, e não são seguros. Os dispositivos eletrônicos para fumar são banidos em mais de 40 países, entre eles, o Brasil. Os dispositivos têm nicotina inalada além de outras quase 2.000 substâncias, incluindo metais, compostos tóxicos, irritantes e até causadoras de câncer. A maioria delas não é informada pelos fabricantes. A fumaça de cigarros eletrônicos é tóxica e perigosa para os não fumantes. As proibições de fumar em ambientes fechados também valem para cigarros eletrônicos e de tabaco aquecido. Além das grandes quantidades de nicotina, esses aparelhos trazem riscos específicos para o usuário, como o vazamento de metais pesados no filamento aquecido, aumentando as chances de desenvolver câncer, síndrome respiratória aguda e até explosão do dispositivo. Portanto, não existe uso terapêutico de cigarro eletrônico ou de tabaco aquecido com o objetivo de diminuir o uso do cigarro convencional. Como esses dispositivos fornecem muita nicotina, que causa grande dependência, e outros produtos tóxicos, os usuários acabam persistindo no uso prolongado, podendo sofrer os efeitos negativos na saúde e adoecer. Fumantes de cigarros eletrônicos têm 4 vezes mais risco de se tornarem fumantes de cigarro convencional. Não se engane. Cigarro eletrônico é cigarro. Cigarro de tabaco aquecido é cigarro. Se você está tentando parar de fumar, não desanime. A maioria dos fumantes precisa de 5 a 7 tentativas para conseguir parar de fumar. Sua decisão também trará benefícios para aqueles que você gosta. Você deixa de expor seus filhos e animais de estimação ao tabagismo passivo, evitando que eles tenham diversas doenças. Plantar tabaco tira comida da mesa. 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Eu acho que com um vídeo muito bonito, é um orgulho ter desenvolvido, ter muitas horas dedicadas, eu e tantas outras pessoas, né, o grupo de funcionários da SPPT, um monte de gente envolvida, e é um privilégio a gente ter conseguido fazer isso em nome da sociedade. Laura, eu queria... a gente termina o vídeo falando sobre o tema desse ano, né, o Dia Mundial Sem Tabaco. Ele foi criado pela Organização Mundial de Saúde em 1987, para, digamos assim, sistematizar o controle do tabagismo, porque as indústrias de tabaco já tinham globalizado as suas ações. E o tema desse ano é muito interessante. Então, assim, para os poucos que não te conhecem ainda, a Laura é um dos nossos orgulhos, dos grandes valores novos da Comissão de Tabagismo. Então, se apresenta, por favor. Eu queria que você pontuasse algumas questões, então, relativas a essa questão de segurança alimentar e do dia desse ano. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Laura. Muito obrigada pelo convite, Paulo. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro virtual. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. O tema que me coube: tabagismo e segurança alimentar. Meu nome é Laura Queiroz, eu sou médica pneumologista, tisiologista e endoscopista aqui em Rondônia, no norte do nosso país, membro da Comissão Científica de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, orgulhosamente coordenada pelo Paulo, uma comissão com pessoas maravilhosas e que fazem um trabalho incrível em relação ao tabaco no nosso país. É uma luta muito grande e feita com muita propriedade, com muita ciência e com muita expertise e seriedade. Bom, quando a gente fala no dia 31 de maio de 2023,
amanhã a Organização Mundial da Saúde, os defensores da saúde pública, incluindo a nossa Sociedade Brasileira de Pneumologia, nós celebramos o Dia Mundial Sem Tabaco. E o tema desse ano é o tema que tem uma relação total com tabagismo e insegurança alimentar. Imagem da campanha da Organização Mundial da Saúde, que mostra essa criança enquanto você fuma, eu tenho fome, traduz o tema da nossa campanha, onde devemos cultivar alimentos, não tabaco. Precisamos de comida e não tabaco. Quando se fala em segurança alimentar, nós não estamos falando apenas de fome. A insegurança alimentar, ela reflete o acesso regular, permanente a alimentos de qualidade e em quantidade adequada para uma vida saudável. Então, a gente classifica a insegurança alimentar em leve, quando a gente tem prejuízo da qualidade de alimentos, moderada, quando a gente tem prejuízo na quantidade ofertada de alimentos, e insegurança alimentar, quando fala-se no comprometimento tanto na quantidade como na qualidade. E aí se traduz a fome. Na crise global de alimentos que a gente visualiza crescendo diante de conflitos, guerra na Ucrânia, mudanças climáticas, ainda vivemos impactos da pandemia do Covid-19, o que percebemos? Vemos o aumento de preços de combustível, o alimento, o fertilizante, e o cultivo, a produção do tabaco causam danos ecológicos, mudanças climáticas, desempenham um papel crucial no futuro da agricultura e da segurança alimentar. Dessa forma, isso justifica a importância do tema escolhido pela Organização Mundial da Saúde, que está focado no cultivo de alimentos sustentáveis ao invés do tabaco. Quando falamos do cultivo e da produção do tabaco, agravando a segurança alimentar, devemos pensar que existem 349 milhões de pessoas no mundo, em 79 países que enfrentam insegurança alimentar aguda. E muitos dessas pessoas residem em países de baixa e média renda. E mais de 30 desses países estão no continente americano. E quando a gente vê essa tabela, o que a gente observa aqui? A produção de fumo em folha no mundo. Os maiores produtores, que detêm 60% da produção mundial da folha de tabaco, China, Índia e Brasil. E o que a gente tem observado? Diante das regulamentações das políticas públicas em relação às empresas de tabaco, elas têm migrado para países africanos, países mais pobres, onde tem regulamentações políticas contra o tabaco mais frágeis, aumentando aí o cultivo do tabaco nessas regiões. Regiões essas que sofrem as maiores taxas, vivem as maiores taxas de insegurança alimentar grave. Quando a gente fala em relação ao tabaco, cultivo de tabaco, a gente sabe que ele é cultivado em mais de 100... Saiu? Oi, estão me ouvindo? Oi. Perfeitamente. Ótimo, desculpa, achei que tinha caído. Quando se fala em tabaco, a gente sabe que é cultivado de forma como cultura comercial em mais de 125 países. 4 milhões de hectares no mundo são utilizados, é uma área utilizada para o cultivo de tabaco. Desses 4 milhões de hectares, cerca de 200 mil hectares desmatamento. Lembrando que usamos uma árvore a cada... para produção de 300 cigarros, a gente perde uma árvore. E esse cultivo do cigarro tem se direcionado cada vez mais para países de baixa e média renda que têm políticas mais frágeis em relação à questão do tabaco.
cultivo e essa produção de tabaco agrava essa segurança alimentar. Agrava, por quê? Porque ela prejudica o plantio de culturas sustentáveis, né? Sabemos que, em comparação a outros cultivos, quando a gente compara a cultura do tabaco com o cultivo de milho, criação de gado, o impacto no ecossistema do cultivo do tabaco é muito mais destrutivo. As plantações de tabaco são propensas à desertificação, ocorre um consumo muito grande do solo, um consumo muito grande de pesticidas, agrotóxicos, fora o impacto à saúde dos agricultores, das famílias que têm um contato com as folhas do tabaco, a cura do tabaco, etc. Bom, essa outra tabela, que é uma fonte da ONU, ela mostra que no mundo nós temos 2,3 bilhões de pessoas em insegurança alimentar grave ou moderada. E quando a gente observa que essa maior população está concentrada no continente africano, para onde as empresas de tabaco tendem a migrar atualmente, e onde essa insegurança alimentar atinge 57,9% da população, considerando que a média mundial, 29,3% de insegurança alimentar. E quando a gente avalia a insegurança alimentar no Brasil, com base nessa tabela, cuja fonte é o IBGE, a gente observa que, a partir de 2013, houve um aumento em nosso país, uma curva ascendente, um agravo na questão da insegurança alimentar leve, moderada e grave a partir de 2013. E a partir de 2018, essa curva vermelha mostra uma elevação muito rápida na insegurança alimentar grave no nosso país. Então, temos hoje 9,8% da população mundial atingida pela fome. Falando do cultivo do tabaco no Brasil, o que a gente sabe? A gente sabe que a extensão de área utilizada para o cultivo de tabaco no nosso país é a mesma área que é utilizada para o cultivo de todo vegetal, de todos os vegetais do nosso país. Então, a gente vê como é grande a extensão de terra utilizada no Brasil para o cultivo do tabaco. Se 75% da área que é utilizada para o cultivo do tabaco fosse convertida para o cultivo do trigo, por exemplo, o Brasil alcançaria a autossuficiência total de trigo, com a conversão de 75% da área cultivada com tabaco. E isso é assustador. Falando de cultivo de tabaco no Brasil, a Associação de Fumicultores do Brasil estima que em 2023 serão produzidos mais de 604 mil toneladas de tabaco nos 3 estados do Sul, que são os maiores produtores de folhas de tabaco no nosso país. Um aumento de 7,95% em relação à safra passada. O grande produtor de tabaco no Brasil é o Rio Grande do Sul, seguido por Santa Catarina e no Paraná. E também temos produção, cultivo de tabaco no Nordeste, em menor escala, nas regiões da Bahia, Alagoas e Sergipe. Esse gráfico a seguir foi um gráfico que é um inquérito, na verdade, são dados do segundo Vigesan, que é um inquérito nacional de segurança alimentar no contexto da pandemia do Covid-19, liberado pela rede Pensan, que é uma rede brasileira de pesquisa em soberania e segurança alimentar, e é um gráfico que traduz aí a insegurança alimentar nas regiões do nosso país. E o que esse gráfico nos mostra? Ele mostra que, se a gente
comparar os dados de 2022 do segundo Vigesan com os dados publicados em abril de 2021 do primeiro de Vigesan, houve um aumento, um agravo na insegurança alimentar no nosso país, que atinge principalmente a região norte e nordeste, que são as regiões que concentram o segmento de menor renda do nosso país. Outra coisa que a Rede Pensan nos mostra que é contraditório aqui no país é que, apesar da nossa alta produção agrária, cerca de 21% dos pequenos produtores rurais, agricultores familiares, também enfrentam a fome. E aí eu coloco uma questão: será que plantar tabaco é uma atividade que gera riqueza no país, considerando que 21% dos nossos produtores, fumicultores, enfrentam a fome? Quem são os grandes, quem ficam com os grandes lucros da produção do tabaco? E quem fica com o ônus social? Bom, seguindo adiante, o que a gente quer trazer com a campanha da Organização Mundial da Saúde? Através da Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde, a gente quer incentivar os governos a não subsidiar o cultivo do tabaco, investir em programas de substituição de cultivos que melhorem a segurança alimentar e a nutrição, apoiando, viabilizando alternativas de cultivo, viabilizando economicamente, auxiliando os agricultores para mudar, fazer essa substituição de cultivo e também proteger a questão do meio ambiente e a saúde desses agricultores. Isso é feito através de 2 artigos da Convenção Quadro da Organização Mundial da Saúde, que é o artigo 17 e 18, que a gente precisa muito do incentivo dos nossos governos, de políticas públicas voltadas para isso, de apoio do nosso Ministério de Desenvolvimento Agrário. E o que mais quer trazer com isso? Priorizar o uso de terras, água para culturas nutritivas, sustentáveis, e acabar com o regime de escravidão, endividamento impostos a muitos agricultores pela indústria do tabaco, que é gerado um regime onde as empresas de tabaco cedem fertilizantes, sementes aos pequenos agricultores, gerando uma relação de endividamento, gerando uma relação até de serviço escravo, né? Onde a gente percebe, se a gente for ver em números, economicamente, viabilidade econômica, a grande maioria dos agricultores, dos fumicultores, eles vivem, mais de 50% vivem com 3 salários mínimos, 30% com 2 salários mínimos, 8% vivem com menos de 1 salário mínimo. Então, a viabilidade econômica é lucrativo para quem? É lucrativo para a empresa de tabaco, para as indústrias de tabaco. E o ônus dessa produção é gente para a sociedade, onde a gente encara aí a questão da fome, né, das doenças relacionadas ao tabaco, que começa desde o cultivo, a produção, até a via de consumo, né, e causa todo o impacto em relação à saúde, econômico, social, no mundo, essa questão do tabagismo. Finalizando, como mensagem final, eu queria deixar a importância da gente refletir sobre a insegurança alimentar nesse cenário onde a indústria do tabaco, de maneira sorrateira e com vários mecanismos ludibriantes, tenta, com manobras políticas ou não, desviar a atenção real do problema, do impacto que causa sobre a saúde de toda a população. Então, fica aí a mensagem final, que nós precisamos de comida, não de tabaco. Muito obrigada. Oi, Laura, sensacional, tema muito bem desenvolvido pela Laura, e vejam vocês, esse é o estudo que a Laura chamou que é impactante, esse estudo saiu hoje,
esse que a área de tabaco no Brasil é igual à área de vegetais. É um estudo que saiu hoje e a Laura já citou aqui para a gente. Eu gostaria, então, que vocês, né, quem tiver pergunta, quiser algum comentário, por gentileza, nos encaminhe um comentário. Nós vamos dar sequência à nossa conversa, à nossa discussão. Eu tenho o privilégio de chamar o Dr. Chatkin, ex-presidente da sociedade, ex-coordenador da Comissão de Tabagismo, que dispensa apresentações. Todos nós conhecemos a sua capacidade, o seu dinamismo. Chatkin, por favor, me fala de um tema que está meio esquecido no tabagismo, né? A questão da genética do tabagismo. Por favor, obrigado. É verdade, Paulo. Esse é um tema que, durante muito tempo, passou desapercebido, e as pessoas sempre se perguntavam, né, por que algumas pessoas conseguem parar, por que o encaminhamento era diferente. Então, houve, fundamentalmente, na segunda metade do século passado, a ideia, bom, é possível que tenha algum componente genético, e é isso que deve estar, então, no primeiro diapositivo. Dr. Chatkin? Isso, Perfeito. Pode abrir sua imagem também. Deixa eu só mandar um botãozinho para você abrir também. Perfeito, pode continuar. Bom, essa era a pergunta, então, que as pessoas se faziam, né? Por que todos os experimentadores de tabaco não têm igual resposta à nicotina? Esse era o esquema que se usava. A pessoa nunca usou, resolve iniciar, experimentar, passa ao uso regular, torna-se dependente e alguns conseguem cessar. Se acreditava, e ainda se acredita, que tem fatores genéticos envolvidos nisto, mas, mais recentemente, então agora já nos últimos 10 ou 15 anos, os fatores ambientais tomaram uma posição bem importante. Isso, na realidade, é a adição à nicotina, a dependência nicotínica, fundamentalmente tem esses dois fatores no mínimo. Os primeiros trabalhos que buscaram a resposta da genética foram estudos em gêmeos. Eu botei uns 3 ou 4 para ilustrar. Um dos primeiros trabalhos foi estudado 891 gêmeos monozigóticos e eles tinham uma concordância de 74,1%. Os 2 gêmeos fumavam ou os 2 gêmeos não fumavam. Paralelamente, 1.072 gêmeos dizigóticos, a concordância já caía para 56,2%. E aí, alguns estudos que iluminaram bastante essa dúvida. Os gêmeos monozigóticos, se criados separados, ainda assim eles tinham a mesma concordância em 75%, praticamente 76% dos casos. Ou os 2 não fumavam, ou os 2 não fumavam. E mais claro ficou isso quando os gêmeos eram adotados por futuros pais, então, diferentes. E havia maior concordância entre si e com os pais biológicos, não com os pais adotivos, então, tirando o papel do ambiente em que essas crianças estavam vivendo. Nesse tempo que eu tenho para falar, eu vou passar rapidamente. A genética começou a estudar os neurotransmissores e, para isso, avaliou esses 4 grupos que eu coloquei aqui, todos eles mais ou menos são da mesma maneira.
tem genes receptores dos neurotransmissores, outros fazem o transporte de um neurônio para outro, e os genes de metabolização ou hidrólise. Em função do tempo, eu vou discutir com vocês apenas o da dopamina. Os raciocínios valem para todos os outros. Os polimorfismos de genes receptores, o mais estudado é o gene DRD2. E a pessoa que é fumante tem menor número de receptores dopaminérgicos. Com isso, ele tem uma resposta deficiente e menor sensação de prazer. E, por isso, a nicotina supriria esta dificuldade. É 2 vezes mais comum o gene DRD2 em fumantes de início precoce. Eles são pessoas que precisam, entre aspas, de um aditivo para se sentirem melhor. A característica é de que são pessoas deprimidas, fumam mais e têm maior dificuldade em cessar. E essa é uma suscetibilidade genética para dependência nicotínica que está cada vez mais clara. Os genes DRD1, DRD2, DRD3 e DRD5, os achados são controversos e ainda não se tem uma posição em relação a esses genes. O gene DRD4 ocorre um defeito da síntese de dopamina. Com isso, ele tem um maior risco de fumar, com início precoce, a menor latência para o primeiro cigarro. A presença, em alguns estudos, mostra até 100% de fracasso. Esse é um viés, é um estudo que ainda não está fechado, porque o mesmo gene tem relação com traços de personalidade de busca de novidades. Então, esse tipo de estudo acontece com aqueles grupos de genes que eu mostrei para vocês. É importante a gente ter bem claro que se acredita que exista entre 30 e 40 mil genes, dos quais tem, por si só, cerca de 3 bilhões de polimorfismos, ou melhor, capacidade de existir 3 bilhões. Então, o polimorfismo acontece quando aquela escala da esteira do DNA tem uma troca de uma daquelas substâncias, uma base se combina com outra base. Então, é possível que existam 3 bilhões de diferenças imaginem, então, a dificuldade que é de avaliar isso. Os estudos estão sendo cada vez mais detalhados. Vejam a que ponto chegou o conhecimento. Já se sabe qual é a subunidade genética para que faça com que a pessoa tenha maior ou menor tontura no primeiro cigarro, o prazer que ele tem no cigarro inicial, a idade de início do tabagismo, o risco aumentado de dependência, a transição da fase inicial para a dependência. E até, em algumas situações, o próprio gene que induz a pessoa a iniciar a fumar, a se manter fumando, provavelmente é o mesmo gene que traz o câncer de pulmão e doença arterial periférica. Até esse momento, nós estamos no início, então, do século XXI, o que se tinha é, assim, a parte genética do tabagismo é responsável na parte inicial, o que leva uma pessoa a fumar, por aqueles mecanismos que eu mostrei, mas são muitos outros, entre 47% e 84% do início do tabagismo depende da genética. Essa grande variação de 47 para 84
é porque nesses trabalhos iniciais não se tinha tão claro o papel, então, do meio ambiente. A progressão para que a pessoa se mantenha por um longo tempo do seu período de vida também depende da genética, e esse valor é em torno de 67%. Para se ter uma ideia do peso dessa informação, a heroína, o aspecto genético para uma pessoa ter adição à heroína é 50%. E para uma pessoa ser alcoolista é em torno de 10%. Então, vejo, então, isso no tabagismo é um fator importante. Na virada do século também houve a introdução desse sistema que é o Genome-Wide Association, e não mais se estuda um gene isoladamente e um fenótipo isoladamente. O que ocorre é uma busca simultânea das relações gene com fenótipo, só que compara centenas de milhares de variantes genéticas do DNA. E não tem uma hipótese prévia, ou seja, coloca na máquina o material dos pacientes, do grupo que está em estudo, e ele faz essa cruza de fenótipo com gene sem nenhuma hipótese. E, a partir daí, se faz a análise estatística. Por exemplo, o risco de tabagismo grave está encontrado naquele cromossoma 15q25, e as pessoas que têm essa alteração têm maior quantidade fumada por dia, maior absorção de nicotina e de toxinas do tabaco. Lógico, então, com maior risco de adição. Só que esse mesmo local tem uma relação muito clara com câncer de pulmão e DPOC. Então, esse é um dos exemplos. Vejam, então, os 22 cromossomas, que 23 aí não está aparecendo, mas vejam que esse cromosoma 15, o logaritmo vai lá em cima, mostrando, então, a explicação, e esse é um local dos pacientes, dos cromossomos dos pacientes, que precisaram, então, ser estudados com muito detalhe, porque é certo que seria encontrado essa relação. E aí, quem é que faz, como é que deve ser feito esse exame? A localização desse cromossoma, dos genes. Alguns anos atrás, isso não estava claro, né? Esse diapositivo eu tirei já há alguns anos, e da propaganda comercial assim, do Walgreens, nos Estados Unidos. Então, mostrando que agora era possível conhecer os seus cromossomas, e por uma bagatela, diz ali, de $299, poderia, então, tirar muitas informações a respeito do seu genoma. Mais ou menos nessa mesma época, a Sociedade Europeia lançou um folheto, né? Na realidade, um pouco mais do que uma propaganda única, uma pergunta, tá? O sequenciamento rápido genético, quando que você terá um paciente na sua clínica próximo de você? E essa pergunta continua. Ainda não se tem essa resposta, porque começou a se entender de uma outra maneira. É importantíssimo, então, o caráter genético do tabagismo, mas não pode ser uma visão genocêntrica, porque já tem alguns estudos mostrando que o conhecimento do risco de que a pessoa vai ficar dependente de nicotina, isso não aumenta a taxa de abstinência. E mais, se a pessoa tem um genoma desfavorável, bom, ela vai dizer, eu não tenho solução, não adianta eu ficar me esforçando para parar de fumar, ou seja, uma indução ao fatalismo, porque o meu genoma diz que eu tenho que fumar, ou que eu não vou conseguir parar de fumar.
Por outro lado, o genoma favorável também é um problema, porque levaria à indução ao tabagismo, ou seja, uma ilusão de menor risco. Como o meu genoma é favorável, eu posso fumar, que eu vou conseguir parar de fumar no momento que eu quiser. E ainda existe, né, um outro problema, que são das seguradoras de saúde. Aquela pessoa que tem um genoma desfavorável vai ter um prêmio do seu seguro muito mais caro. E aquelas de genoma favorável seriam, então, melhor conduzidas pela indústria da segurança. Uma prova indireta de que a genética do tabagismo ou da adição nicotínica é o investimento que a indústria do tabaco está fazendo nesses estudos. E o que é dito, né, é assim, em vez de buscar um cigarro seguro, como tem sido feito até agora, a ideia é identificar um fumante seguro, aquele que tem um genoma favorável. Isso é tudo que a indústria gostaria que fosse determinado, porque essa pessoa poderia fumar à vontade, sem maior preocupação, o que é um risco muito grande e não se tem nenhuma evidência de que isso possa ser. Essa seria a primeira parte. Essa segunda parte é uma avaliação bem mais recente. Vocês vejam nesse desenho, nesse gráfico, o tabagismo tem ação desde que o feto está no útero, passando, então, por essas 4 outras fases, desde a concepção, nascimento, menarca e a fase adulto. Mais recentemente, começou a se pesquisar e investigar, e parece que isso realmente é assim mesmo, existe risco antes da fecundação. Isso se deve ao entendimento melhor da uma nova liga de investigação, que é a epigenética. A epigenética é um estudo que mostra que algumas substâncias ou situações fazem uma alteração no DNA da pessoa, mas não é mutação, é uma alteração, e essa alteração pode passar por várias gerações. Essa é a conclusão de um dos primeiros estudos que deixou bem claro essa situação. A última frase do Dr. Koppelman é essa: o tabagismo de cigarros durante a gravidez será não apenas fará uma exposição ao feto, mas também ao oócito, se o feto for feminino, já que a oogênese tem lugar nos 3 primeiros meses de gestação e, portanto, nas próximas gerações também vão sofrer. Então, vejam, uma grávida fumando, não só aquele feto que está no seu ventre vai ter essa alteração epigenética, mas os futuros netos dessa mãe vão ter, provavelmente, alterações. E agora já se sabe que essas crianças têm um risco maior de desenvolverem asma apenas porque 2 gerações atrás, lá a avó fumou na gestação da mãe, a mãe fez essa alteração e passou, então, para os seus filhos, ou seja, os netos, desde a primeira geração. A partir daí, surgiu um número muito grande de investigações e as investigações mais importantes estão acontecendo na Escandinávia, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega. Eu trouxe um dos estudos grandes que foi feito na Suécia, uma coorte. Vejam só, foram estudados 44.583 avós
que tiveram 46.197 filhas, e essas filhas tiveram 66.271 netos que foram nascidos naquele intervalo. E viram que a asma dos netos, quando os avós fumavam mais de 10 cigarros por dia, quando as avós fumavam durante a gravidez, o odds ratio era de 1,23 e podia ir de 1,17 a 1,30. De uma maneira interessante, esse estudo não mostrou modificação com o fumo materno, provavelmente por problema de técnica. A conclusão desse estudo é esta. Vejam, as crianças tiveram um risco aumentado de asma nos primeiros 6 anos de vida, se suas avós maternas fumaram durante a fase precoce da gravidez, independentemente do tabagismo da mãe. De um modo importante, foi determinado uma relação dose-resposta. Estava associado com um fenótipo de asma na infância persistente, um fenótipo com asma persistente na infância. Esses achados suportam ou confirmam a transmissão epigenética do risco de exposição ambiental em gerações anteriores. Bem mais recente, até então, a linha de estudo era a linhagem materna, as avós, a mãe, mas e os pais? Mais recentemente também, agora já um estudo que juntou vários países, então, da zona da Escandinávia, e foi verificado que os pais fumando antes dos 11 anos de idade têm um risco maior de asma alérgica nos seus descendentes. Vejam que o odds ratio vai de 13,95 a 1,07 ou 14. Vejam bem, um menino de 11 anos de idade, fumante, a gente vê isso muito na rua, ele não tem ideia de que, mesmo longe da fecundação, ele está na pré-puberdade, os futuros filhos deles têm um risco maior de asma, que pode chegar até 14 vezes mais. Portanto, o fumo dos pais é fator de risco para asma nos seus descendentes, mesmo cessando 5 anos antes do nascimento do filho. Esse é um outro estudo mostrando o odds ratio de 2,68, variando de 1,17 a 6,13. O maior tempo de tabagismo na infância ou na adolescência indica a maior tendência de asma nos seus descendentes, especialmente se for mais de 10 anos de fumo. Vejam bem, esses estudos estão mostrando que a criança ou adolescente se fuma, não teve ainda fecundação, não teve ainda ato sexual, mas os seus futuros filhos já vão ter a possibilidade aumentada de asma. Ou seja, a exposição paterna molda os seus descendentes antes mesmo que o esperma encontre o óvulo. O esperma guarda na memória o passado do futuro pai. Mas não é só no tabaco. O estado nutricional, obesidade, dieta, exposição a agentes tóxicos, álcool, tabaco e drogas. Ou seja, o esperma tem essa informação e ele vai passar, então, para as crianças mais adiante. Esse é um estudo bem mais recente, acho que 2020, e segue essa mesma linha. Os homens, o sexo masculino, então, fumando antes dos 15 anos, podem ter sua descendência com menor função pulmonar.
comparadas com homens que nunca fumaram. As avós, fumantes avós, na gravidez, vão conduzir um impacto negativo aos seus descendentes na função pulmonar e que pode ser levado aos seus netos na segunda geração e possivelmente várias outras gerações. Esses resultados confirmam o conceito de que o tipo de vida, o estilo de vida e a exposição dos membros do sexo masculino na pré-puberdade e na gravidez influenciam o futuro das próximas gerações. A prevenção do tabagismo na janela de oportunidade ou de suscetibilidade é extremamente importante para beneficiar as futuras gerações, ou seja, na gravidez, ou então no lado da mulher e no lado do homem, então, na pré-puberdade. A conclusão final, acho que esse é o meu último diapositivo, o tabagismo guarda ou impõe uma impressão digital no genoma humano na forma de metilação do DNA. É um processo que afeta os genes, qual gene que vai sofrer essa alteração. Geralmente é a metilação de uma determinada base, então, mas se for num determinado cromossoma, vai ser, então, isso que eu mostrei para vocês, a possibilidade dessas pessoas, a futura geração, ter asma. Se for num outro local, possivelmente vai ter relação com obesidade, se o pai foi obeso também, por comer comida inadequada, o junk food, e coisas desse tipo. Então, vejam que aquilo que eu mostrei lá no início, a importância, então, de determinados genes, agora a gente sabe que isso é uma parte. Agora nós temos cada vez mais claro que existe uma influência fundamental do modo de vida dos futuros pais e mães. Esse é um diapositivo final. Eu procurei um mapa do Brasil ou da América Latina, brasileira, América do Sul, não encontrei. O que eu encontrei, na realidade, foi esse é o mapa da América do Norte de 1650. Vejam a quantidade de detalhes que já sabiam naquela época. Tem, então, o Golfo do México, a Península da Flórida, a zona da Califórnia, os Grandes Lagos, já tinha alguma noção, o Rio São Francisco, o Rio São Lourenço, a Península do Labrador. O que eu estou querendo mostrar? Que em 1650 já sabiam muita coisa. Sabiam Cuba, sabiam a ilha de Cuba, já sabiam as Antilhas, várias ilhas do Caribe, mas a esquerda não tinha nada, estava aberto, ou seja, eles não sabiam absolutamente nada. E é assim que nós estamos na genética do tabagismo. Nós sabemos muitas coisas, muitas delas absolutamente corretas, outras ainda não têm explicação, e essa talvez seja uma maneira da gente saber, bom, nós avançamos, sabemos bastante coisas, mas ainda tem muito ainda para a gente percorrer e achar as respostas. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Obrigado. Obrigado a você, Chatkin. Uma apresentação muito interessante, a gente poderia ficar ouvindo por horas, né? E essa metáfora final foi, de fato, bastante interessante. Vou chamar o Luiz dispensa apresentações, foi nosso coordenador da Comissão de Tabagismo, é o atual coordenador da Comissão de TPOC. Luiz, o que você tem lido, o que você tem estudado aí sobre as questões respiratórias dos maledetos cigarros eletrônicos?
Agradecer aí, Paula, a turma toda aí da comissão. E depois dessa conferência aí magistral do Chatting, eu fiz uma aula de em torno de 10 minutos com os aspectos que eu considero mais cruciais aí de cigarro eletrônico, né? Eu trabalho no Hospital das Clínicas e há bastante anos faço um programa de tabagismo, hoje fundamentalmente individual. Então, nós temos aí o estudo PENSE, todos estão vendo aí, gente? Por enquanto não, doutor. Tá? Só um minuto. Deixa eu voltar no share aqui. Ok? E agora? Faz o seguinte, compartilha novamente com a gente. Aquela hora deu certo, só que apareceu em modo e não em modo apresentação. Vamos testar novamente. Acho que agora vai. Isso, doutor, pode seguir. Pode seguir. Bom, eu vou falar alguns dados breves estatísticos. Esse é um dos primeiros nossos, do estudo PENSE, entre 13 e 17 anos. Já em 2019, em torno de 20% haviam experimentado cigarros eletrônicos na população de 13 a 17 anos. Nós sabemos que é uma população mais jovem mesmo. Esse estudo, já em maiores de 18 anos, baseado no Vigitel, mostrou que aí cai a experimentação para perto de 7 e o uso nos últimos 30 dias de 2,3. Os estudos dois mais recentes, que eu vou mostrar agora, esse em faculdades de medicina, mais de 700 alunos, usou tabaco, experimentou 13%, então vocês veem que já sobe bastante, e eu achei interessantíssimo isso aqui. Por que você experimentou um indivíduo na faculdade? Curiosidade. E isso é muito importante ser trabalhado. E a Ana Menezes publicou no nosso jornal, baseado no Covitel, que é temos muitas publicações. Vocês podem ver aí que Brasil experimentou cigarro eletrônico 6,8, mas olhem, quando analisa o subgrupo de 18 a 24 anos, volta para 20%. Então, nós temos hoje em torno de 1/5 tem experimentação, para um quarto, e uma menor porcentagem ainda de uso contínuo. Mas isso, gente, muda a cada novo trabalho, porque o crescimento é geométrico. Nós não vamos entrar em detalhes sobre esse mundo de cigarros eletrônicos, mas é bom entender que estamos na 4ª geração, que hoje muitos deles utilizam só sais de nicotina, os pods, e eles têm uma concentração de nicotina maior. E tudo continua sem padronização. Isso é muito problemático. O vapor contém, já o OMS falava em 80 compostos. Esse artigo, nunca vou me esquecer, Paulo me mandou há um ano e pouco atrás, um artigo que já fala em mais de 2.000. Essa é a velha história do tabaco antigo, que começa com poucas substâncias e hoje nós falamos a todo momento em 7.000. Óbvio que não são todas que fazem mal. Mas a gente tem essas clássicas aí embaixo. Propilenoglicol, glicerina, metais pesados, particulados, nicotina e milhares de saborizantes para você introduzir. Os de 4ª geração, eles liberam maior concentração de nicotina, de metais pesados e de particulado. O particulado fino é muito maior que o do cigarro comum. E esse particulado fino contamina o ambiente e ele é o grande responsável, além de nicotina, por malefícios cardiovasculares. Então, além desse potencial enorme para a saúde, a gente sabe que causa dependência, aumenta o risco de passar a usar cigarro comum de 3 a 5 vezes, de passar a fazer uso dual. Então, é terrível o que nós estamos aí trocando os 6 por meia dúzia, mas não sei se é meia dúzia, talvez seja mais do que meia dúzia. Pode ajudar a cessar? Bom, é óbvio que pode, gente. É nicotina, e muita nicotina. E a gente usa a nicotina para ajudar a cessar. Então, alguém vai trocar de forma de usar. Ele sai do cigarro comum e se torna um dependente em mais de 85% das vezes do cigarro eletrônico. Então, novamente, não há nada de parar a dependência. A gente trocou a forma. Podia ter ido para charuto, para cigarro de palha, para rapé, mas continuamos com o problema todo dos malefícios do tabaco ou da nicotina, e desses N substâncias, nós não sabemos quase nada da maioria daquelas 2.000, a gente não sabe se daqui 30 anos teremos outros problemas muito maiores.
Um dado que eu acho crucial é esse daí. A OMS calcula que de cada 3 trabalhos que a gente lê, um tem conflito de interesse absolutamente grave. E isso faz uma série de publicações em revistas de baixo nível, alardeando coisas boas de cigarro eletrônico. E a gente tem que ter muito cuidado. Por que está tanta controvérsia? E a própria indústria aproveita, ou alguém que quer continuar usando, diz, não, mas tem muita coisa falando que não é assim. Porque são muitas gerações, são muitos compostos, varia a potência e componentes de baterias, entre outros. Então, não é fácil fazer um trabalho. Não há regularização nem padronização de um modo geral. A boa parte dos nossos estudos hoje são in vitro e ou animais, e também varia demais a exposição e a duração. Então, por isso essa controvérsia, e a gente tem que procurar filtrar os estudos de alto nível. Os estudos clínicos, em sua maioria, são de coorte ou de curto prazo, com amostras reduzidas, muito viés, que muito paciente já usava o cigarro comum ou passou a fazer uso dual, e a gente sabe que grande parte de problemas é o uso prolongado. Então, isso aqui, esse é o slide para nós entendermos por que essa confusão que muita gente se aproveita para tentar falar que por isso a gente devia usar eletrônico, o que é uma grande de uma balela. Esse é um artigo de revisão muito bom de ser lido, muito prático, que mostra o cigarro eletrônico alterando células ciliadas, clearance mucociliar, alterando a apoptose, alterando a esferocitose, aumentando proteinases, mexendo no metabolismo lipídico, alterando o movimento ciliar, aumentando patogenicidade a virulência, né? Não só piorando a resistência, mas facilitando a infecção, piorando fagocitose, mexendo com o neutrófilo, mexendo com o epitélio, quebrando esse epitélio. Então, esse é um rol para pulmão. E para coração também é mais ou menos parecido, com outros efeitos fisiopatogênicos. Esse é um dos estudos mais importantes, a exposição de cigarro eletrônico causa DPOC em ratos. Esse estudo avaliou o rato inalando ali vapores de salina, cigarro eletrônico sem nicotina e com nicotina, e houve alargamento dos espaços aéreos, houve enfisema. E um outro estudo, que é um braço desse autor aqui, eles mostraram que há redução dos batimentos ciliares de células de estudo in vitro, bronquiais de humanos, pelo cigarro eletrônico. Trazendo mais ainda estudos importantes, esse também em ratos, esse é o primeiro estudo em que o cigarro eletrônico com nicotina produz uma resposta patogênica semelhante à de DPOC de humanos. O que ele provoca? Aumento de mucina, destruição alveolar, apoptose, inflamação, aumento de reatividade brônquica, isso tudo indiscutível. Vocês podem olharem as médias e desvios padrões aí, estão bem evidentes desses grandes malefícios do cigarro eletrônico do ponto de vista de estudo em rato e estudos in vitro. Esse outro, mais recente, é o estudo mais novo, biópsia de ratos albinos expostos ao cigarro eletrônico. Olha o que ocorreu lá na via aérea. Hiperplasia, perda ciliar, dilatação de vasos, espessamento do septo, inflamação, congestão, aumento de fibra elástica, aumento de fibra muscular. Então, a gente vê aqui esse delicado rendilhado do nosso pulmão, como é que foi, quer dizer, no rato, né? Como é que foi ficando no ratinho. A mesma coisa aqui embaixo, o aumento de miofibroblastos também. E do lado de cá, nossa, isso aqui é aquela figura clássica do passado do cigarro na nossa mucosa, mas aqui é na do rato eletrônico. Os cílios, ficou careca a célula. O clássico que a gente via no passado, né, nos nossos primeiros estudos lá atrás, sobre tabagismo. Então, não há o que discutir que o cigarro eletrônico causa muito problema realmente. Mais alguma coisa, aqui só analisando, na pequena via aérea de humanos, né, células epiteliais, só o propileno glicol, que é um dos irritantes, né, que tem ali dentro do cigarro eletrônico. Olha, essa exposição ao propileno glicol, nós sabemos que cada cigarro eletrônico tem uma proporção, viu, gente? Então, isso é complexo de avaliar, reduz viabilidade celular, aumenta a liberação de DHL, aumenta dano de DNA vai trazer todo um problema, inclusive risco de câncer, e isso tudo, o maior efeito é em quem já tem DPOC. Então, aí a gente tem todos os gráficos mostrando. A gente não pode esquecer também os problemas agudos, né?
aquela insuficiência respiratória aguda febril com sintoma gastrointestinal, a sigla em inglês EVALI, e que causou mais de 3 mil internações nos Estados Unidos e mais de 80 mortes. Os casos não acabaram, mas aquelas tomografias pareciam tomografia de pneumonia eosinofílica, de pH grave, tomografia de Covid, quer dizer, um infiltrado difuso causando a morte de gente muito jovem que não tinha problemas. Para finalizar, esse estudo clínico talvez seja o mais interessante, que são dados desse estudo em fases 3 a 5, adultos jovens, sem doença ou sintoma respiratório, usuários de cigarro eletrônico quase 6%, que tinham experimentado algumas vezes no passado. Mas o que eu queria mostrar é essa turma aqui, ó. O uso atual aumentou sintoma respiratório com odds ratios de 1,32 e sibilos 1,51. Então, eu termino essa minha fala, que é muito mais provocativa, trazendo do in vitro para o rato e para a situação clínica, onde culmina com as mortes por EVALI. Muito obrigado. Oi, Luiz. Obrigado. Boas provocações, como sempre. Amanhã, no evento, a gente vai fazer um evento no metrô em 3 estações de São Paulo. Está todo mundo convidado, especialmente quem estiver em São Paulo, para as estações Ana Rosa, Paraíso e São Joaquim. A gente pretende, né, Luiz, tentar entender, para desenhar uma campanha eficaz para jovem, a gente tem que entender essas razões de uso, né? E você falou, estudantes de medicina com curiosidade, né? Então, a gente vai tentar entender um pouquinho, né, e saber, assim, um pouquinho também, que é uma outra questão que não está muito bem respondida, né? Metrificar, é lógico, a amostra de conveniência e tudo isso, mas metrificar a questão do poliuso de tabaco, que é uma coisa que a indústria tem se batido e efetivamente ela conseguiu, né? A regra hoje em dia é a utilização, eu estava revendo os dados de Portugal, né, 20% da população portuguesa ela faz uso de mais de uma forma de nicotina. Então, o poliuso de tabaco está aí. Eu tenho o grande privilégio de convidar a Suziane Lima. A Suziane é nossa presidente da Sociedade de Pneuma e de Cirurgia Torácica do Rio Grande do Norte, é a pessoa que está capitaneando o nosso congresso de 2026, vai ser na Cidade do Sol, na cidade da Suziane. E isso aí, eu gostaria muito, então, de te ouvir, Suziane, em relação à mulher, já que a estratégia da indústria sempre é captar novos fumantes, ela é especialmente perversa com a mulher. Fala para a gente, por favor, um pouco desse tema tão importante. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Está aparecendo para todo mundo? Tranquilo? Está perfeito, Suzy. Legal. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da SBPT, né? É uma honra estar numa mesa mediada pelo nosso coordenador, né, da nossa comissão de tabagismo, da qual eu faço parte, né? Além de ser uma pessoa incrível, é um chefe exemplar. Fora isso, estar com o Dr. Luiz, Dr. Chac, 2 grandes gigantes, né, do tabagismo, né, aqui do nosso Brasil, quiçá do mundo, não é? É uma honra. E estar com a Laurinha aqui junto a gente, fazendo a ala jovem, né? A Laura super competente, inteligente, estudiosa, é uma honra. Né? Para quem me conhece sabe que é um tema que eu particularmente gosto muito, né? Tabagismo na mulher. E hoje falar em tabagismo é sempre muito importante bater nessa tecla, né? Principalmente com os cigarros eletrônicos aí batendo na porta da gente, no colégio, com os filhos, sobrinhos, né, na casa do amigo, no banheiro da escola, no trabalho, enfim. Então, falar sobre esse novo lobo em pele de cordeiro, quando a gente cita tabagismo, hoje é primordial. Lá vou eu. A partir do século XX, houve um aumento, um boom de número de mulheres fumantes no mundo, pela Revolução Feminina, independência, enfim. Né? No Brasil, os dados falam que o tabagismo entre os homens vem diminuindo e entre as mulheres tem se mantido estável. A OMS fala que a prevalência de fumantes do sexo feminino está em ascensão. Lógico que tudo isso, a partir do século XX, trouxe um novo olhar, né, para a saúde pública feminina, dados malefícios muito bem conhecidos por todos nós. As taxas de iniciação do tabagismo acontecem muito entre garotas cujas mães fumam ou foram fumantes.
não só pelo fácil acesso que essas garotas podem ter a esses cigarros, sejam eles quais forem, mas também porque elas as imitam, elas muitas vezes a idolatram, elas querem ser como elas. Né? Essa influência também ocorre através de amigos no período da adolescência, e isso nos remete ao que vivemos, né, antes com o cigarro tradicional, que o jovem, o adolescente, naquele momento muito crítico, naquele momento vulnerável, para fazer parte de uma turma, fazer parte de algo, precisa fazer X, Y ou Z. Entre eles, hoje, que eu faço grupo de tabagismo, eu vejo, né, muito isso, né? Eu quis entrar, eu quis fazer parte, e era um dos requisitos. Isso parece brincadeira, mas a gente está voltando um pouquinho do que a gente viu, né? As mulheres, a gente sabe que também elas reforçam, não só as mulheres, também como todos os adolescentes, né, que a gente meio que conhece, eles acham que são Highlanders, que eles são bom viver para sempre. Então, eles falam assim, se isso for fazer mal para mim mesmo, isso vai ser daqui a muito tempo, né? Vai ter um tempo aí, vou viver muito bem, se eu quiser eu paro. A gente sabe que não é bem assim. E reforçando, né? E com o cigarro eletrônico, nós estamos vendo pessoas que não estão ficando doentes muito, muito lá na frente. Não. Cada vez mais nós temos pessoas mais jovens adoecendo, né? E com sintomas muito importantes. E como o professor falou, né? Podendo levar até a essa insuficiência respiratória aguda, temida EVALI. Né? As mulheres, sabidamente, elas são alvos estratégicos da indústria do tabaco desde os cigarros combustíveis, quando se tinha um lançamento de algo com um sabor diferente, um aroma diferente, já chamava a atenção da mulher. Hoje, com o cigarro eletrônico, chama muito mais atenção. Nós temos quase 8.000 flavorizantes, 8.000 sabores, 8.000 cheiros, para ser bem característica. Isso chama demais a atenção da mulher. Fora isso, o design diferente fecha a conta para ela dizer, nossa, que interessante. Existem muitos estudos mostrando que ela é um excelente alvo por todos esses fatores, entre outros, que a gente vai conversar, para ser uma dependente, né, da nicotina. Motivos para essa mulher iniciar, reforçar e manter o uso de cigarro, sejam eles quais forem. As condições econômicas, né, baixa renda, estresse na dupla jornada de trabalho, gerando ansiedade, tendo maior tendência à depressão. Hoje, como mãe, diga, uma jornada não é dupla, não, ela é infinita, a gente não para, né? E muitas mulheres, né, dependendo, elas muitas vezes não sabem como lidar, ou realmente elas têm uma jornada que é muito, muito pesada, e essa tendência à depressão é muito real na mulher. Né, a maior tendência. A desigualdade de oportunidades de trabalho salariais, que a gente sabe que acontece, violência doméstica, questões estéticas, né? Faço grupo de tabagismo e muitas mulheres já falaram, eu não vou parar de fumar. Minha mãe engordou horrores, ficou gorda, eu não quero parar de fumar. A outra fala assim, sabe por que eu comecei a fumar? Hoje, com cigarro eletrônico, então, né? Com esse cheiro gostosinho, esse sabor bom, eu queria emagrecer, que nem fulana, que falou para mim, menino, deixa de ser besta, começa a fumar esse negocinho aqui que tu vai, emagrecer, tu não vai mais sentir muita fome, não. E aí, tudo isso gera uma fuga, né, para o cigarro. Né? Essas experiências negativas de vida que a mulher tem, ela vai e traz o cigarro como uma fuga. As principais causas de morte na população feminina são doenças cardiovasculares, neoplasias malignas e doenças respiratórias. Sabemos que as 3 causas podem estar relacionadas ao tabagismo. Não só isso, né? Quem dera se fosse só isso. Mas a gente sabe que, como o professor brilhantemente falou na aula de genética, nós temos taxas aumentadas de infertilidade, principalmente, não é, em mulheres cujas mães foram fumantes durante as suas gestações,
Tá? Existe uma maior prevalência de menopausa precoce, síndrome pré-menstrual, ciclos menstruais irregulares e mais curtos. A gestação, ela é um capítulo totalmente à parte na medicina quando se fala de gestação e tabagismo. A gente sabe que, entre outras coisas, existe uma maior prevalência de placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, má formação fetal, mortalidade materna, morte súbita do recém-nascido, abortos espontâneos, etc, etc, etc. E, além disso, indo um pouquinho mais além, os prejuízos causados pela amamentação. Os estudos mostram que esse leite, quando a mulher fuma, ele fica nutricionalmente mais pobre. Além disso, ele muda o gosto, que é um gosto que atrairia o bebê, ou que ele está acostumado quando vem o colosso, e logo depois vem o leite, né, com o seu gosto peculiar. Fora isso, o cheiro que fica encalacrado, né, que fica grudado na mãe, também afasta esse bebê. E você fala assim para mim, mas o cigarro eletrônico não é um cheiro que muitas vezes acho agradável, mas o bebê gosta do cheiro da mãe, aquele cheiro que ele estava acostumado ali intraútero, que ele sente aquele cheirinho, se acalma. Então, isso também prejudica a amamentação. Todos esses fatores, levando, infelizmente, a esse ato tão bonito ser prejudicado. Contribui para a difícil cessação. Isso que a gente já falou em relação à maior tendência à ansiedade, depressão, medo do sobrepeso, né, medo da obesidade, né? Então, ela muitas vezes não para de fumar, né? E a metabolização mais rápida da nicotina. Os estudos mostram que a mulher metaboliza muito mais rápido a nicotina do que o homem. E aí, a gente falando novamente do cigarro eletrônico, como o professor Luiz falou, os dispositivos de quarta geração, eles vêm com sais de nicotina, que são partículas bem pequenininhas que atravessam a barreira hematoencefálica rápido, muito rápido. Então, chegam lá no cérebro de maneira rapidíssima, liberando dopamina, e aí a sensação de prazer vem, não é? E aí essa mulher fica cada vez mais dependente. Né? Sem contar a grande quantidade de nicotina que um dispositivo eletrônico para fumar de quarta geração pode ter. A síndrome de abstinência da mulher também tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, uma maior irritabilidade, o aumento do apetite, aí vem o aumento de medo de sobrepeso, obesidade, maior tendência a ter depressão, ansiedade, distúrbio de sono, dificuldade de concentração, que muitas vezes dificultam a vida dessa mulher em casa e no trabalho. E se ela não está preparada, motivada, a cessação fica muito difícil, porque ela fala, eu vou voltar a fumar, eu não aguento mais sentir isso. Tá? E aí, essa maior dificuldade em lidar com esses sintomas de abstinência justamente levam a essa recaída. Muitas vezes elas voltam a fumar o mesmo número de cigarros que elas fumavam quando elas estavam no início do tratamento. E aí, essa mulher percebe uma atitude muito menos negativa, né, em relação ao ato de fumar. Ela acha que tudo isso que ela está passando, né, de tudo isso que a gente falou aqui, né, que pode estar acontecendo com essa mulher, o único dos últimos problemas que ela pode enfrentar é estar fumando, né, porque o cigarro acaba sendo, como elas falam, um amigo, uma fuga, algo que as entende, mesmo que elas saibam que ele não é humano, mas é como se fosse o acolhedor, certo? Inclusive nas horas boas e nas horas ruins. E aí fica muito claro para a gente que a mulher tem uma dependência emocional do fumo muito grande, muito maior que o sexo masculino. E não é incomum a dependência concomitante de álcool e outras drogas, o que já torna aí a sensação ainda mais difícil. Inclusive, não é incomum, lá no grupo de tabagismo, a gente faz um trabalho com psiquiatra, a gente faz esse desmame das outras drogas. Adivinha qual é o último que ela para? Tabagismo. Ela relata, nossa, é o mais difícil, doutora, é o mais difícil. Ela larga álcool, larga tudo, mas é muito difícil.
Bom, as mulheres, elas frequentam muito serviços de saúde devido ao seu ciclo de reprodução, né? Seu ciclo biológico, e também a gente sabe que é muito da mulher, né? De cuidar do outro. Então, é muito comum ela levar a mãe, o pai, o filho ao médico, né? Os familiares em geral, os amigos. Essa é uma oportunidade de ouro para que a gente possa falar com essa mulher. Mesmo que essa mulher não tenha ido ao serviço de saúde para falar sobre ela ou sobre isso. Mas se nós, profissionais de saúde, percebemos que há uma fumante ali, por que não falar com ela? 2, 3 minutos não vai fazer tanta diferença para a gente na hora da consulta, né? Sabendo, então, de tudo isso que a gente fala da mulher, é uma oportunidade de ouro. A gravidez, então, quem já ficou grávida ou conviveu com uma mulher grávida, que é mais todo mundo aqui, sabe que o que a gente quer? A gente quer proteger a cria. A gente quer proteger a cria. Então, é uma oportunidade, muitas vezes, única para você conversar sem entrar em embate, explicando para ela o como ela vai proteger esse bebê. Além disso, sabemos que parar de fumar em qualquer momento da gravidez ou após a gravidez, não importa, né? Vai ser maravilhoso. Mas se conseguirmos fazer, e ela também entender, que parar de fumar no primeiro trimestre, ou então bem no comecinho da gravidez, é melhor para o desenvolvimento do feto, isso seria perfeito. Então, diante disso, nós precisamos fornecer intervenções adaptadas às necessidades dessas mulheres, tá certo? Lógico, os medicamentos, né, eles estão aí para diminuir os sintomas de abstinência, né, que a gente viu ali que são cruéis, não só com as mulheres, mas com todos, né? Mas diga aos senhores que eu sou muito fã da terapia cognitivo-comportamental, seja separada, individual ou em grupo. Gosto muito da terapia em grupo porque vejo que elas se sentem muito acolhidas, justamente porque a gente falou que ela tem essa dependência muito emocional do fumo, essa tendência à ansiedade e à depressão, a gente nota que ela se sente parte de algo, né? Acaba que o grupo também é uma fuga para todos esses problemas, né? E porque é um lugar protegido. Primeira coisa que a gente fala, que é um lugar protegido, você pode falar, você pode desabafar. Então, ela se sente amada, acolhida, e ela vê que tem pessoas como ela que têm problemas muito similares. Então, não é só o médico ou o profissional que está ali, ela vê pessoas similares a ela, de mesmo, às vezes, nível social, escolaridade, profissão, né? Porque os grupos de tabagismo são muito ecléticos, e ela fala, nossa, se fulano parou de fumar, e ele fumava muito mais que eu, não é? Por que eu não posso? E aí, o senhor X fala para ela, eu fiz isso, olha que deu certo. E geralmente ela pode tentar fazer. Então, eu sou muito fã da terapia cognitivo-comportamental, então funciona demais com as mulheres, né? Principalmente esses grupos que são multidisciplinares, como a gente tem lá no Hospital Universitário Onofre Lopes, aqui na UFRN, que envolve o médico, né, enfermeiro, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, educador físico. A gente tem um grupo muito interessante, né, que faz ficar bem vibrante, bem vivo, bem interessante para eles. Isso vai aumentar a motivação dessa mulher e o sucesso no tratamento. Os ensaios clínicos envolvendo terapia de reposição de nicotina, a bupropiona, a vareniclina, que são medicamentos usados, né, de primeira linha, sugerem que esses medicamentos eles funcionam demais, funcionam muito bem nas mulheres, né? E as terapias de reposição de nicotina, principalmente em relação a essa nova versão aí, né, do modo de fumar do cigarro eletrônico, funciona muito bem, né, devido ao que a gente já falou, de uma maior passagem da nicotina em relação, né, rapidamente para o cérebro, não é? E a maior quantidade de nicotina. Então, a gente nota que a terapia de reposição de nicotina funciona muito bem mesmo com essa mulher no grupo ou sem o grupo, né? A bupropiona liberando mais dopamina ali na frente da sináptica, sem ela estar fumando, né? A vareniclina com a sua função aí dual, incrível. E sabemos que essas medicações ajudam na redução do desejo de fumar e também em relação aos sintomas de abstinência dessa mulher.
E em mulheres com ganho de peso, a bupropiona e as terapias de reposição de nicotina oral são opções excelentes. A bupropiona, a gente já acabou de falar, né, dando essa sensação de saciedade, né, ela é até usada muitas vezes para compulsão de comida, né, compulsão de outras coisas, mas em relação à compulsão alimentar também ela é utilizada. E a terapia de reposição de nicotina oral, além da sua ação medicinal, farmacêutica, né, medicamentosa, essa terapia, ela também vai funcionar com a parte oral como se fosse substituindo algo em relação ao cigarro na boca e à comida na boca. Então, a literatura fala que pode ser separado, mas a literatura que fala que juntos eles funcionam de uma maneira muito, muito perfeita para as mulheres que têm medo de ganho de peso ou já têm obesidade. Porque tudo que a gente quer é isso, que essa mulher não fique desse jeito, parada, sem nenhuma reação, passando devagar toda a sua saúde, bom senso, anos e anos, dia por dia. O que a gente quer é que essa mulher ela mude de lugar com o cigarro e ela domine esse vício, ela mude o prisma de pensamento, ela tome as rédeas da vida dela e ela saiba que não precisa de nenhuma substância para começar ou continuar o dia dela e que existe ajuda para isso, e que nós estamos aqui para ajudá-la. Essa daqui foi a bibliografia que eu utilizei. Atentem para o número 11, né? É um paper, né, saindo do forno, que nós, muito honrosamente, né, da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira, nós fizemos em conjunto com a Sociedade Portuguesa de Tabagismo. Né? É um paper que fala sobre o tabagismo na mulher. Ele está quentinho, foi feito com muito carinho, tem muita informação nova, não é? E já na revista da Associação Médica Brasileira vocês verão esse paper que está muito bom, tá excelente na verdade. E esse é o meu e-mail para contato também. Eu só não canto e danço. Obrigada. Obrigado a você, Suzy. Esse paper foi um prazer a gente fazer junto, né? E teve uma coisa interessante, né, Suzy, que a gente chamou pessoas de 2 outras comissões, né? Teve 2 companheiras da comissão de DPOC que participaram com a gente. É um paper sobre a mulher e 9 dos 11 autores são mulheres. A Cris Tourinho, a quem eu mando um grande beijo, né, nossa amiga da UERJ, ela fala uma coisa muito interessante no paper que eu queria que você comentasse. Geralmente o homem é acompanhado pela mulher, mas a mulher vai sozinha para o tratamento. Fala um pouquinho disso para a gente, Suzy, por favor. Gente, eu vivo isso direto lá no grupo de tabagismo. E hoje mesmo, uma das mulheres perguntou assim para mim, doutora, a senhora quer que eu deixe ele só? Porque ele nunca me acompanha. A senhora acha que eu tenho que acompanhar ele também? Eu falei, pergunte a ele se ele se sente confortável e se ele se sentir, faça aquilo que é da sua vontade, né? É muito comum, Paulo, a gente ver a mulher indo sozinha, sem receber esse apoio. Né? No grupo de tabagismo, eu não vejo os maridos acompanhando as mulheres. É assim, lógico que eu não vou dizer que não vejo, mas é muito raro. Né? E eu sempre falo, né, quando eles chegam com alguém da família, eu falo assim, elas dizem, você quer que eu saia? Eu falei, não, porque eu acho que a família estar envolvida nesse processo, principalmente no fumante já de longa data, que é um difícil fumante em relação a várias tentativas de cessações, o apoio familiar de quem está... A gente está naquele grupo uma vez por semana. Quem vai acompanhar ele é quem está em casa. Quem precisa entender ali no grupo, porque no grupo tem uma visão muito holística e muito diferente. Não é só aquele negócio ali do... não, tem que parar de fumar, porque isso não... Ele vai entender por que aquele paciente é dependente. Porque a gente explica. Então, é muito importante que essa pessoa que está em casa vá. Infelizmente, Felizmente, o homem tem isso, né? E a mulher, ela realmente compreende mais. E ela dá essa força em casa. Quando é o contrário, a gente raramente tem um marido que acompanha, pelo menos no grupo, tá, que eu coordeno. Eu não sei qual é a realidade dos colegas. E isso dificulta ainda mais essa mulher em relação à cessação, Paulo. Perfeito. A gente talvez precisasse fazer campanhas, né, Suzy, assim, para poder ajudar. Os homens têm uma questão de saúde que eles mesmos não cuidam muito bem da saúde própria, né? Mas pelo menos que se também, né,
fizessem isso que a mulher faz tão bem, dessa partilha, né, dessa mostrar apoio, presença, compreensão, solidariedade, isso tudo é muito importante. Obrigado, Suzy. Eu queria passar para o Dr. Chatkin a pergunta do Márcio Souza, nosso colega da cardiologista da Beneficência Portuguesa. Obrigado, Márcio, pela pergunta. O Márcio pergunta, Chatkin, alguma previsão do retorno da vareniclina? Não existe nenhuma previsão. Tá? Acho que até o contrário. É possível que ela não volte no esquema que a gente até então conhecia, porque a nitrosamina, que era a substância cancerígena que foi detectada, não é muito fácil de tirar. Por outro lado, há vários países, não tão vários, mas alguns, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, estão usando um genérico, que é a apovareniclina. Então, na realidade, o Paulo comentou, nós fizemos esse editorial no Jornal Brasileiro de Pneumologia, e o último parágrafo era uma provocaçãozinha, para que a gente também trouxesse a apovareniclina para cá. Também nós certamente estamos precisando. É uma droga independente. Se a gente não considerar, o que é impossível não considerar, mas se a gente deixar de fora esse risco de neoplasia, é uma droga muito boa. Desde que apareceu essa discussão, eu não prescrevi mais Champix. Porque até explicar a um paciente que eventualmente apareça com câncer, que foi os 20 anos de tabaco e não o uso do Champix por alguns meses ou anos, né, vai dar uma incomodação muito grande. Então, acho que a gente não deve usar, no mínimo, por precaução. Márcio, só completando a excelente resposta do Chatkin, a vareniclina é uma amina secundária, então é uma amina nitrosável. Então, se acha que a questão da própria celulose que está no revestimento poderia estar relacionada, existe um processo que tem que ser feito e, na realidade, a Anvisa deu prazo até março do ano que vem para a Pfizer tentar descobrir e tentar modificar. Então, a vareniclina da Pfizer possivelmente, a partir de março do ano que vem, se eles conseguirem resolver os problemas. Tem duas apovareniclinas genéricas, né? Elas são fabricadas, no editorial a gente cita, né? Uma delas é fabricada no Canadá, e aí essa vareniclina, inclusive, está sendo importada em Portugal para poder tratar os fumantes portugueses. No editorial a gente também fala um pouco da citizina, já que a vareniclina é um derivado sintético da citizina, e a citizina tem os estudos que estão em andamento, né? Os ORCA Trials, e a gente espera que esses resultados saiam por agora. Laura, tem uma pergunta da Edna Ferreira, ela pergunta se o contato com as folhas do tabaco na plantação causa doença e se teria absorção da nicotina quando o fumicultor e seu filho, né, estão lá manipulando as folhas de tabaco. Sim, Paulo, a manipulação das folhas do tabaco causa envenenamento pela nicotina, ocorre a absorção, isso até tem um nome, né, a doença do tabaco verde, né, é uma doença onde ocorre a absorção da nicotina pela pele, cursa com náuseas, vômitos, diarreia, tontura, cefaleia, e é algo muito comum entre os produtores, né? E quando a gente pensa que no cultivo, na produção do tabaco, envolve famílias, mulheres grávidas, crianças, se você for pensar área corporal, superfície corporal, essa absorção de nicotina é maior, então o impacto sobre a saúde desse público infantil também é maior, né? E a gente sabe também que a manipulação
das folhas do tabaco, no processo da cura do tabaco, né, que é aquele processo de desidratação. Então, também está associado à inalação de fumaça, outras doenças obstrutivas, né, as doenças obstrutivas pulmonares, e sabe-se também que aquele agricultor que produz, cultiva o tabaco, diariamente ele tem uma carga equivalente a fumar 50 cigarros por dia, a absorção de nicotina de 50 cigarros por dia, só com a manipulação aí do cultivo, a produção do tabaco. É verdade. A gente tem, inclusive, preocupação, né, com a subnotificação de intoxicação tanto por agrotóxicos como por nicotina nas regiões produtoras, que é uma grande preocupação. A Laura respondeu com maestria. Muito obrigado, Laura, pela resposta completa. Luiz, eu queria te perguntar uma coisa em relação ao tratamento do paciente que está usando cigarro eletrônico. A gente pode extrapolar para o cigarro eletrônico o conhecimento que a gente tem de tratamento para a cessação do cigarro combustível tradicional? Como medir a nicotina no cigarro eletrônico e se podemos usar terapia de reposição de nicotina para o cigarro eletrônico, por favor? Paulo, essa pergunta, né, é uma pergunta muito, muito importante. Nós não temos publicações de evidência forte sobre o assunto. O assunto é muito novo, né? A situação, né? O caso é muito novo. Mas eu tenho certeza que todos vocês têm tido nos grupos, ou até individualmente, o surgimento das pessoas que querem parar e usam cigarro eletrônico. Os últimos 3 grupos que eu fiz, e os 3 foram online, todos 3 a gente tinha quer dizer, o grupo é com 12, 13, então quase 10%. A gente tinha sempre um paciente que usava cigarro eletrônico. Primeira coisa, que muitos jovens, quando migram para o eletrônico, e esses 3 casos recentes meus, os 3 já fumavam, tá? Fumavam palha ou cigarro comum. Quando eles migraram, eles passaram a usar uma dose de nicotina bem maior. Como é que a gente calcula a dose? Você tem que saber se ele está usando com líquido, com sais de nicotina, quantas miligramas de nicotina que ele tem por vidrinho, por ml, por pods, e como é que ele está usando. Bom, isso aí está durando quanto tempo? Não, doutor, está durando 2 dias. Fiz a conta com a última menina de 25 anos, ela fumava 3 cigarros de palha, e a gente fez a conta, ela tinha triplicado o uso de nicotina. E ela me falou, eu estou achando isso muito estranho, porque agora é toda hora que eu quero pegar esse cigarro eletrônico e fazer a minha vaporizada, né? Então, esse é o ponto. O que eu tenho feito, e nesses 3 casos, 2 pararam e 1 não conseguiu cessar. Tratamento usual, que é o que a gente tem. E, no momento, meio complicado, porque só sobra bupropiona, reposição de nicotina. Uma coisa que eu acho, e eu vou falar bastante, pessoal, acho que todos devem opinar, como eles estão usando muito mais frequente, eu acho que aqui, talvez, aumentar um pouco a dose de nicotina de goma ou de pastilha, de preferência até de pastilha, que é um pouquinho mais rápida a liberação, e reduzir um pouco do adesivo, porque, afinal de contas, eles vão precisar, em muitos momentos ao longo do dia, fazer esse uso. E eu acho, então, aplicar o que a gente sabe até agora, aguardar trabalhos de melhor nível. Por exemplo, a própria terapia em grupo online, que a gente teve que fazer na pandemia, eu fiz isso muito na Unimed, eu estou nesse grupo que eu vou fazer, não sei se é o 6º ou 7º online, eu achei muito interessante. Não é exatamente igual fazer presencial, concordo com todos vocês, mas é uma bela uma alternativa, porque pode melhorar um pouquinho a adesão e a gente faz o indivíduo. Por exemplo, eu vou fazer um grupo a partir da semana que vem, que é um grupo que tem gente de 6 estados diferentes, funcionários, né? São pessoas mais jovens, né? E tem também, as pessoas têm que ser mais jovens, ou pelo menos gostarem e saberem trabalhar com a parte eletrônica, né? Porque a gente fala demais disso, depois vem um senhor mais velho, chega lá e se confunde tudo e não consegue nem fazer a sessão. Mas eu acho que, no momento, é fazer o que a gente tem. E o que a gente tem é aplicar as técnicas habituais com essas pormenores e talvez acompanhar essa pessoa um pouquinho mais de perto que a média. Mas eu gostaria muito de ver o que é que vocês têm feito. É uma resposta interessante, Luiz. Tem uma revisão do Canadá, tem uma agência no Canadá que é muito boa, é uma agência que procurou fazer uma revisão sistemática dos papers,
Essa revisão é de 2021, ela é a mais completa que eu conheço, e na realidade eles esbarram nisso que você chamou bem a atenção, né? Assim, a gente extrapola de fato o que a gente faz para o cigarro convencional para o cigarro eletrônico. A gente realmente está num mato sem cachorro, né? Que no sistema público há tanta dificuldade com reposição de nicotina, né? Um fornecimento errático. Então, o editorial que o professor Chatkin e eu escrevemos, a gente vai mandar para a Conitec, né? Até fica aqui já o registro e o chamado aos colegas pneumologistas, se quiserem aderir nos seus serviços e tudo mais, a gente pretende mandar isso para a Conitec, solicitando, então, a incorporação da vareniclina, que nos ajudará muito, né, Luiz? Porque ela triplica as taxas de abstinência em relação a placebo. Mas e a gente... tira sintoma de abstinência, né? Sim, se a gente tem de sucesso falar quem é o que melhora aqui, é ela. Uhum. Então, a gente tem um problema, né, com essa indisponibilidade mais perene de nicotina no SUS. As formas rápidas de absorção de nicotina mais rápidas a gente não tem no Brasil, né, o spray nasal de nicotina, e existe alguma evidência na literatura que você poderia, já que esses dispositivos, né, o Luiz chamou atenção, ele até ironizou, né, o vaporizar, né, que é o nome que o pessoal está falando, não é vapor de água, então é um aerossol, né, uma fumaça extremamente tóxica, com mais de 2.000 substâncias, como ele bem mencionou, mas a gente tem que, uma alternativa que você tem é conseguir dar uma reposição de nicotina maior, né, o pod do cigarro Juul, por exemplo, tem pod que dá 75 miligramas, né, o equivalente a 75 cigarros. E um fenômeno que aconteceu é que o cigarro Juul fez tanto sucesso nos Estados Unidos que as outras empresas fizeram engenharia reversa. Então, o Suorin tem 90 miligramas por ml, então 90 cigarros não pode. Então, isso vai nos obrigar seguramente a utilizar doses mais altas de reposição de nicotina no adesivo, né, para manter um steady state. E isso é um desafio, né, porque para os momentos de fissura mais aguda, como o Luiz bem chamou a atenção, a gente vai precisar, idealmente, a gente poderia usar spray nasal de nicotina, mas nós vamos ter que usar a pastilha mesmo para poder segurar. E aí, se a gente pudesse usar a vareniclina genérica, a gente pelo menos teria uma briga mais justa, né, gente? Porque é muita nicotina, além da situação do propileno glicol, que gera acetaldeído, que ainda reforça o poder de dependência da nicotina. Eu queria passar rapidamente aqui pelo chat. O Álvaro Silveira fala que gostaria de saber mais sobre esses grupos de tabagismo, qual a frequência de reuniões e profissionais que participam. Suzy? Bom, meu comentário é bem rápido, né? Uhum. O que o Luiz nos mostrou e que o Paulo agora complementou, cada vez fica mais claro que nós estamos numa situação diferente. Nós não estamos mais tratando o tabagismo. O cigarro eletrônico é o nicotinismo, é uma outra doença. Nós não estamos mais preocupados com as substâncias que são liberadas no tabaco. Agora, nosso negócio é direto com a nicotina. E aí, com todas essas dificuldades que foram comentadas. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, é uma outra situação. Só isso. Perfeito, perfeito. Obrigado, Chat. Então, Suzy, por favor, comenta para mim sobre os grupos de tabagismo, a frequência das reuniões, o que vocês têm feito, e se você faz multiprofissional, tem psicóloga do grupo, nutrição, o que vocês fazem? A gente segue as orientações do PREV-FUMO, não é? Que é o Programa de Cessação de Tabagismo da Universidade Federal de São Paulo, que foi aonde eu conheci, inclusive, grupos de cessação de tabagismo, onde eu fiz pós-graduação, lá na reabilitação pulmonar com o Dr. Jardim. O que acontece? A gente segue, faz 6 reuniões iniciais, tá? Nós convidamos esses pacientes para, após essas 6 reuniões iniciais, que a gente faz assim, durante um mês, elas são semanais, e aí as últimas 2, elas pulam e são quinzenais, tá bom? E aí depois a gente convida, né, o paciente a fazer uma reunião com a gente até completar 12 meses, uma reunião mensal. Por que 12 meses? Porque a gente sabe que o
a pessoa só é considerada ex-tabagista quando ela completa 12 meses sem fumar. Por quê? Porque durante esses 12 meses, a chance de recaída, que é ela voltar a fumar o mesmo número de cigarros que ela fumava, ou de lapsos, que é ela teve um probleminha e está fumando um pouco menos, mas está fumando, né? Recaídas e lapsos durante 12 meses são muito comuns. E aí é uma chance para que essa pessoa realmente volte a fumar e bote tudo a perder. Então, a gente acompanha durante 12 meses, além dessas 6 reuniões, tá? E a gente tem uma adesão bem legal em relação a esses 12 meses. Eu tenho aqueles profissionais que eu disse no grupo, são todos voluntários, porque nem todos são da universidade, né? São queridos que nos ajudam, alguns são da universidade. Eu já trabalho na ala da psiquiatria, porque já tem lá, há muito tempo, grupos de dependência. E o tabagismo na psiquiatria da UFRN era conjunto com as outras drogas. E quando a gente chegou, e quando fui fazer a tese do mestrado, eu tirei também o grupo de tabagismo de lá, porque eu falei, não tá legal, vamos fazer uma coisa mais personalizada, que a gente sabe que às vezes o tabagista tem até vergonha, ele não se considera doente, ele é muito peculiar no seu pensamento. E aí a gente começou, pegou o psiquiatra, que já era do outro grupo, que já sabe lidar com dependência, aí tem uma psicóloga que já o ajudava, tem uma nutricionista, que é amiga do enfermeiro, que é meu vice-coordenador, e aí eu já tenho também um educador físico, que ele também é Bacana. amigo nosso. E aí a gente, cada reunião nessas 6, eu tento colocar junto com a exposição de como eles estão, não é? Deles me falarem, deles se autoajudarem, eu tento colocar um tema bem breve, tipo assim, nutrição e tabagismo. Né? Tipo assim, compulsão, dependência, síndrome de abstinência. Vou falando, né? Essas coisas assim, mas breve, de uma maneira muito clara para eles entenderem. E aí, essa pessoa que vai, ela faz uma atividade como se fosse meio holística. O psiquiatra, ele convida para fazer um grupo, a psicóloga ensina técnicas de melhorar a ansiedade, o educador físico melhora a parte respiratória com alguns exercícios, então é bem interessante, né? E eu já estou ganhando, não queria ganhar, na verdade, mas eu já estou obtendo agora, né, muitos pacientes jovens com o uso do cigarro eletrônico, né? É bom eles virem, acho ótimo, né? Mas infelizmente a gente tem essa nova realidade. Mas que bom que eles estão procurando ajuda. É verdade. Suzy, foi uma excelente resposta. É interessante ver como é que vocês conseguiram agregar outros profissionais, especialmente o educador físico, que é uma coisa bem interessante, né? Tentar motivar, liberar dopamina nas pessoas, né? Voltar a um estilo de vida mais saudável. Então, muito legal. Sobre as suas falas, a Cristiane Torinho te mandou os parabéns e tem a mesma experiência que você. A Amanda Marinho comentou também, o marido acha que é só querer, a mulher é mais empática. É verdade, a mulher é mais empática. A Estela Martins, da USP, nos manda uma mensagem dizendo: parabéns a todos os palestrantes pelas excelentes apresentações. As políticas de controle do tabagismo no mundo sofrem com o surgimento dos cigarros eletrônicos e agora principalmente com o sal de nicotina, uma ameaça à saúde pública. Interessante relembrar que em 2014 o New York Times publicou matéria em que as grandes transnacionais do tabaco eram contra esse produto. Hoje, essas empresas detêm a patente de muitos desses dispositivos. As companhias tradicionais, como a Estela está chamando bem a atenção, são tubarões, né? Elas têm muito dinheiro, então todos os cigarros eletrônicos que vocês pensarem, Blue, Vuse, Juul, Smoke, está tudo na mão de indústria de tabaco. A Reuters, que é uma agência de notícias estrangeira, fez uma denúncia muito interessante, né, chamando a atenção da empresa que tem um cigarro branco e vermelho, que tinha um cowboy. 87% das vendas da empresa ainda são derivados da venda de cigarros. Então, assim, eles falam, né, o discurso de responsabilidade social corporativa, que tem sido uma forma das empresas limparem a barra, mas são os mesmos, não é à toa, né, Estela, que a gente chama de Big Tobacco, né, a grande indústria do tabaco, e agora a gente chama de Big Vape, só que Big Vape é Big Tobacco. Então,
é realmente bastante complexo e existe a necessidade dos governos, de acordo com o artigo 5.3 da Convenção Quadro, desnormalizar as estratégias de responsabilidade social corporativa e proibir mesmo essas estratégias, porque a gente sabe que elas, de fato, elas infelizmente são bem-sucedidas em mudar a imagem sobre os produtos e sobre as empresas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Eu queria agradecer o privilégio que foi tê-los, os 4 aqui, e antes de encerrarmos, agradeço também as pessoas que estiveram com a gente manteve uma ótima audiência durante o tempo todo, e para o encerramento eu gostaria de solicitar ao pessoal da Unimagem que, por favor, passassem o nosso vídeo do 31 de maio, e eu desejo uma excelente comemoração a todos e a todas amanhã, e nos vemos em breve. Um abraço a todos e todas. Os cigarros eletrônicos não são só vapor de água, e não são seguros. Os dispositivos eletrônicos para fumar são banidos em mais de 40 países, entre eles, o Brasil. Os dispositivos têm nicotina inalada além de outras quase 2.000 substâncias, incluindo metais, compostos tóxicos, irritantes e até causadoras de câncer. A maioria delas não é informada pelos fabricantes. A fumaça de cigarros eletrônicos é tóxica e perigosa para os não fumantes. As proibições de fumar em ambientes fechados também valem para cigarros eletrônicos e de tabaco aquecido. Além das grandes quantidades de nicotina, esses aparelhos trazem riscos específicos para o usuário, como o vazamento de metais pesados no filamento aquecido, aumentando as chances de desenvolver câncer, síndrome respiratória aguda e até explosão do dispositivo. Portanto, não existe uso terapêutico de cigarro eletrônico ou de tabaco aquecido com o objetivo de diminuir o uso do cigarro convencional. Como esses dispositivos fornecem muita nicotina, que causa grande dependência, e outros produtos tóxicos, os usuários acabam persistindo no uso prolongado, podendo sofrer os efeitos negativos na saúde e adoecer. Fumantes de cigarros eletrônicos têm 4 vezes mais risco de se tornarem fumantes de cigarro convencional. Não se engane. Cigarro eletrônico é cigarro. Cigarro de tabaco aquecido é cigarro. Se você está tentando parar de fumar, não desanime. A maioria dos fumantes precisa de 5 a 7 tentativas para conseguir parar de fumar. Sua decisão também trará benefícios para aqueles que você gosta. Você deixa de expor seus filhos e animais de estimação ao tabagismo passivo, evitando que eles tenham diversas doenças. Plantar tabaco tira comida da mesa. 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. Obrigado, então, a todos e a todas. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, obrigada a todos.